Candicaiá, boa noite. Nós somos o projeto Noda de Caju. A gente está aqui para compartilhar o que temos vivido esses dias juntos. Né? A gente está aqui no Cariri a convite de Bárbara Matias, é nossa anfitriã cariri cearense. Está nos recebendo e nos convidou para estar aqui. Esse encontro acontece por um desejo de estar junto, por um desejo também de criar novos imaginários sobre quem nós somos. E viemos, cada um no seu lugar, ficamos isoladinhas, depois de 3 dias fizemos o PCR e todas negativas. E aí a gente pôde se amar de pertinho. E viver essa experiência para falar do que nós somos, para falar do Caju, para ouvir as nossas mais velhas, ouvir os nossos mais velhos, ouvir os nossos mais velhos que estão há séculos atrás, silenciados. Hoje a gente foi para a mata, né? Ouvimos os encantados e compartilhar essa nossa experiência com vocês. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter a Ana Floresta aqui conosco, que é uma cantadora, uma poeta, uma cabocla forte, né, bonita, daqui de Cariri, do Ceará. Ela é do sítio Baxios, da comunidade dos Baxios, e é daqui, é um sítio daqui do Crato. E sim, boa noite mais uma vez. E a Ana vai estar com a gente daqui a pouco, e a gente também vai mostrar um trechinho, né, digamos, de uma cena. E Ana é essa figura que a Lu estava falando, né? A mãe dela é uma benzinheira, ela faz parte de um grupo chamado Urucongo, que é um grupo que revitaliza a questão cariri a partir de letras de músicas, né? Além de cantora, ela também é atriz, e muitas das letras é ela que escreve, então é um encanto, assim. Nossa. E também dizer que esse projeto é um projeto que ele acontece através da lei de incentivo ao Aldir Blanc do estado do Ceará. Então, através desse edital, a gente consegue se encontrar, se aproximar e revitalizar, né? As duas meninas, elas são potiguara, de Crateús, Ceará. Sertão dos Crateús. Sertão do sertão. Luísa da Paraíba. Vamos se apresentar. E temos também outras parentes, só para finalizar, temos também outras parentes que também estão com a gente. Tem a comunidade do Marreco, que fica em Lavras da Mangabeira. Tem também a Peteca e a Lúcia, que são duas caboclas também aqui do Baxios, vizinha de Ana Floresta, né, dos Baxios também. Que são coqueiras daqui. Que são coqueiras, que também estão com a gente. E é isso. Sim, essa coroa linda que está abençoando a cabeça de Babi foi feita por uma grande artista cariri, que é a mãe de Babi, que nos abençoou com essas peninhas de capota. Eu acho que agora a gente pode se apresentar, né? Eu me chamo Luz Bárbara, sou artista, multi, e sou cariri da Paraíba, moro em São Paulo. Em São Paulo trabalho com cinema, teatro, performance e enfim. Gente, boa noite. Quem não me conhece, sou Iaquecã, sou de Crateús, Ceará, no sertão. Sou liderança da Juventude Indígena de Crateús e também liderança da Juventude Potiguara, do meu povo, que eu sou potiguara. Sou fundadora do coletivo Caboclas. Altamente eu estou aqui nesse processo, né? Fiquei muito feliz pelo convite
E eu também sou artista, sou percussionista. Quem quiser se inscrever agora vai ter uma aula, uma oficina em massa. Quem quiser se inscrever também, sejam todos convidados, se inscrevam. Eu vou estar botando o link também para vocês. Um cheiro. E dá pra seguir o Coletivo Sim, no Instagram. Sim. Aliás, de seguir todos nós, mas além de seguir o Coletivo Caboclas, Indígenas. LGBTQIA+, só me seguir. Cheiro. Meu nome é Bruna Mabel, eu sou do Sertão dos Crateús, como Africã, mais o município de Tamboril. E eu tenho uma aproximação com as mulheres do campo, com a formação continuada de professores nas questões de gênero e também Potiguara. E aí fui convidada, aceitei esse convite maravilhoso, né, para estar aqui. E é um encontro que eu acho que todo mundo estava esperando já por esse encontro. Era uma coisa que não só era esperado, mas que deveria realmente acontecer. E aí participar dessa experiência, ela fortalece bastante, porque é um encontro, é como se tivesse todo mundo ligado, mas precisava de uma aproximação para fortalecer o que já acontece, né? Porque nós não estamos aqui por acaso. Fazemos parte de uma caminhada histórica, de territórios diferentes, mas que se encontram como sempre se encontraram. Eu sou Bárbara Matias, sou artista cariri. Eu sou da comunidade do Marreco, que fica em Lavras da Mangabeira, e atualmente há uns anos moro no Crato e fico nessa relação entre Crato e a comunidade, e isso tem se fortalecido cada vez mais, né? Como o Luiz falou, nossos figurinos foram feitos pelas Mamas Cariri, que é um grupo de mulheres da minha comunidade, que sempre fizeram os figurinos, sempre fizeram a maioria dos figurinos de alguns trabalhos que eu participei, e que agora elas estão com muito mais força comigo nesse entendimento do que é arte pra gente. De se fazer arte com a comunidade, de se fazer arte com as coqueiras, de se fazer arte com nossas mães, com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos parentes e amigos, fazer arte em família. E falando em fazer arte em família, a gente teve um encontro familiar ontem, quinta-feira, com nossas mais velhas, Cristina Cariri e Teca Potiguara. E também com nossas irmãs, porque é assim que eu as chamo, com nossas irmãs Joamin e Luan Picá. Joamin é Potiguara, do Rio Grande do Norte, Luan Picá é Guarani, né? De São Paulo. E vocês podem ter acesso a essa introdução ao nosso processo aí nos vídeos no nosso canal. E também falando em fazer as coisas em família, a gente está aqui com a presença de Michel, que está fazendo a transmissão ao vivo. Muito obrigada, Michel. A gente está aqui com a presença de Alicia Sal, nossa também figurinista e diretora de arte. Estamos aqui com Jamal, que é nossa produção executiva, nossos motorista, braço e faz tudo e tudo mais. Está aqui com a gente, faz cozinha maravilhosamente. E é isso, a gente se juntou também por um chamado. Sim. Por um chamado de quem? A gente está, na verdade, plantando a nossa poética, né? E isso é urgente de se pensar nessa poética que passa pelas questões nativas dos povos originários nas artes da cena. Isso é um desejo da gente. Porque muitas vezes, quando se falam das artes dos povos originários, só se pensa, né, na pintura. Não que a pintura não tenha sua potência da gente, mas a gente, porque muitas vezes trabalhando pensando das artes da cena, né, dos povos originários, só se pensa, né, na pintura, fazer teatro. Não que a pintura não tenha sua potência da gente, mas a gente, porque muitas vezes trabalhando no Nordeste, né, nesse lugar chamado Nordeste do Brasil. Por desejo nosso e por desejo também, né, de quem nos chama. Sim. Quem é que nos chama para estar aqui hoje? Pois é. Quem é? Tô cantando meu toré
porque eu gosto de cantar. Quem não gosta de toré, se arretire do lugar. E quem gosta de toré, faz favor de entrar. A gente recebeu um chamado de um ser encantado nosso, que é Maara, a grande cobra. Ela nos protege, está conosco há muito tempo, né, falando conosco, né, com nossos parentes. E a gente está aqui para trazer essa força dela, para também trazer a força do caju como um fruto ancestral, né, nativo daqui, que foi e ainda é, né, base cultural do nosso povo, né? A gente conversou com o Jonin sobre o Amarelão, né, que é uma aldeia do Rio Grande do Norte, Potiguara, e eles tiram o sustento dele do caju, né? A gente tem representações muito antigas dos nossos povos do litoral cultivando o caju. Temos várias crenças relacionadas a esse fruto, entre elas que ele é marcador de um ciclo, de um ano, né? Alguns lugares do Nordeste se fala da passagem do tempo, se conta a passagem do tempo através dos cajus, né? Por exemplo, esse ano eu fiz 31 cajus e também trazer essa sabedoria através da sabedoria alimentar, que é a bebida sagrada, o mocororó. A gente tem aqui Iaquecã, que é ela e o povo dela, a aldeia dela, né? A gente não anda só. Sim. Iaquecã... Eu acho que isso não só o meu povo, mas todos os povos do estado do Ceará, né? As 14 etnias. Não só a 14, mas outras etnias que estão retomadas também, né? Sim. Se bebe uma cororó. Então é uma bebida muito sagrada para todos nós. É uma bebida muito sagrada, que faz parte dos rituais de Torém, mas que teve seu apagamento ao longo do tempo. No tempo. Porque era o tempo do caju era um tempo de descanso, um tempo de celebração. Isso não foi interessante para a colonização, né? Os indígenas tendo seu tempo de viver a sua vida, viver seus rituais, viver o seu tempo sem se preocupar com o trabalho do branco, né? Porque o trabalho branco foi e é uma imposição. E água de maninha, maninha oferecer. Água de maninha, maninha oferecer. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Água de maninha, maninha oferecer. água de maninha, maninha oferecer. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. E esse tempo, o período do caju, ele não só faz referência ao tempo, mas ele é um marcador do tempo também aqui no Nordeste, né? Sim. E é um tempo que faz referência a um tempo também que sofreu violências. Sofreu uma distorção do tempo, porque quando esse tempo colonial nos chega, nos afeta, ele distorce completamente as nossas vivências, o tempo que é destinado a cada coisa, a cada processo, a cada experiência, e nos coloca num tempo que é sempre de uma codificação, um tempo de produção para o outro, e que nos tira, inclusive, né, a vida. A gente parece que vive hoje esse tempo distorcido, é como se a gente fosse só um robô, alguma coisa assim. Um tempo funcional, né? Que funcione para o mundo estabelecido pelo tempo branco, né? Uhum. E quem se volta
a procurar o tempo antigo, o tempo do caju. O né? tempo da planta, o tempo da planta, o tempo da mata. o tempo da mata, o tempo em que isso precisa crescer, porque assim, parece que o que fascina é o que acontece com muita rapidez. Né? Não desperta aquela coisa Esse de tempo ter que fast esperar. food, né? Tudo em cima da hora. E aí quem se volta para isso, por exemplo, nós aqui somos vistos como assim, as perdidas, os perdidos, como alguém Que não consegue se adaptar ao tempo ou que é preguiçoso. Quando na real a gente é posicionadamente, tenta ser posicionadamente fora desse tempo. Conscientemente fora desse tempo. A gente não acredita nesse tempo. Não é que a gente não tem capacidade para, mas muitas vezes é colocado nesse lugar. Como se fosse uma incapacidade nossa de viver o tempo branco. É isso. Né? quando na verdade é uma recusa, não aceitamos. Né? Então a resistência vem há muito tempo nisso, dessa resistência em não aceitar esse tempo distorcido. E é interessante falar como esse povo, caboclo, tapuias, né? Esse povo sertanejo, ribeirinhos, agricultores, como eles continuam alimentando de alguma forma essa tática de saúde ancestral. Quando o sertanejo descansa no à meio-dia, né, que é muito conhecido aqui no Nordeste, é uma forma de respeitar esse tempo que são dos seus ancestrais, né? Porque nas empresas as pessoas não têm descanso à meio-dia. As pessoas não param para sonhar à meio-dia. As pessoas nem sonham à Foi noite, até retirado, imagina na à verdade, meio-dia. esse tempo, né? O tempo do descanso. Como E é que aí- é? Como é que é? Porque esse tempo do descanso, após o almoço, meio-dia, após o almoço, ele é retirado pelo sim, tempo sim. distorcido, o tempo do branco, Sim. né? Porque produza. E o que eu estou comentando é como ainda esse povo caboclo, sertanejo, ribeirinho, esses povos originários, né, como eles ainda mantêm firme isso, como eles ainda não perderam muitas táticas de produção de saúde, né? Porque isso Pronto, É produção de saúde. é respeito a si, ao próprio corpo, e é respeito a quem convive, né? Porque a gente não vive só, não tem como ser de forma isolada. E aí é o que leva também ao respeito com a terra, com o ar. sim, o tempo das coisas, né? Deixar Porque se a gente respeita o tempo do corpo de recuperar as energias necessárias, então a gente consegue um equilíbrio com o que nos cerca, né? Agora se essa produção louca. Essa coisa de equilíbrio com o que nos cerca é uma sabedoria da natureza, né? O equilíbrio com as plantas que cercam esse lugar, com os bichos que aparecem para nós. É diferente você ir passear na mata e encontrar um gato do mato, ou você ir para a mata e encontrar uma serpente. Não é à toa. Sim. Então essas coisas, isso aí está, né, integrado com o tempo ao nosso redor. E falando em tempo, eu vou saber com o nosso apoio aqui quanto tempo nós temos de live, para saber também se a gente já conseguiu falar com a Ana. A Ana vai entrar mais ou menos daqui a uns quantos minutos? Já deu o nosso tempo de entrar com a Ana? Tá, só um pouquinho. Então a gente vai trazer o início do nosso conto, da nossa narrativa. As meninas vão se preparar. Enquanto elas se preparam lá, Aí você fica aqui. eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu cante a música, inicie aqui uma carreira de cantor. Opa! Bem, as meninas estão se posicionando. Já sei o que é importante a gente dizer. Amanhã a gente vai estar fazendo essa transmissão também. Vamos contar, continuar contando parte da nossa narrativa. E vamos ter a presença de Jéssica Caetano aqui conosco, que é uma cabocla sertaneja, repentista, que carrega em si
essa cultura do repente que é tão nativa e tão ancestral, né? O indígena foi retratado por muito tempo como um ser que não tem espírito, que não tem intelecto, né? Quando que a gente tem registros e relatos, e ainda mais, nossos mais velhos vivos, que é o mais importante, o registro histórico mais importante são os nossos mais velhos vivos, que trazem, né, e que são repentistas, improvisadores. Então essa cultura da poesia sertaneja, ela é ancestral, ela é secular, e essa cabocla retada, Jéssica Caetano, vai trazer pra gente essa sabedoria nativa amanhã. Hoje a Ana Floresta já foi apresentada, ela também é portadora, né, dessa sabedoria. Eu vou ver se as meninas estão prontas pra gente apresentar para vocês a nossa cena. Eu não queria chamar assim, mas não me veio outra coisa. No tempo em que a sol se fazia ainda mais quente no Cariri, no tempo da floração das árvores no litoral, no tempo da primavera e do verão, conta-se que muitos tapuias migravam do Cariri até o litoral para participar das festas nos cajuzais de Tibira. Depois da invasão, os brancos proibiram fazer Tibira.
perseguiram quem fazia Tibira, quem era Tibira. E as festas nos cajuzais de Tibira deixaram de acontecer. Mas conta-se também que alguns Tibira muito corajosos continuaram fazendo Tibira em silêncio, em segredo. Quiririm, cariri. Quiririm, cariri. Quiririm, caraí. O chamado. As mais velhas contam que 3 tapuias Cabocla e Etsamia receberam o chamado de não deixar o espírito do Mocororó morrer e de fazerem Tibira em segredo e de manter o Mocororó em segredo e em silêncio. Contam que elas três sonharam com a Maara, que saía de uma lagoa encantada. Saía de uma lagoa encantada e aparecia para essas 3 tapuias cabocas. Para uma, ela apareceu no formato de uma cobra verde. Para outra, ela apareceu no formato de uma serpente coral que vinha rastejando pelo chão, subia pelo seu pé e chegava até os seus olhos, olhava no fundo dos seus olhos e adentrava o seu corpo. Para a terceira, ela nasceu de suas entranhas, feito uma baba cintilante que cobria todo o seu corpo. Quando elas 3 contaram para uma mais velha sobre esse sonho, a mais velha logo compreendeu que essas 3 tapuias caboclas Tibira, elas tinham que continuar com o Mocororó. Prossigam com o Mocororó, fazendo Mocororó pelo litoral, pelo sertão. Viva o Mocororó! Caboclas, tapuias, caboclas, cariri. O chamado de Maara para celebrar Tibira. Eu acho que a primeira vez que... não sei se eu posso falar isso. Acho que a primeira vez que Maara me chamou nitidamente, assim, de nitidez, que era um outro ser que estava me chamando. Eu estava na igreja evangélica há 20 anos. Eu tive uma conexão com esse ser que é Maara, me falando sobre a força e a potência do meu corpo e me chamando a um retorno a ele. Voltar ao nosso corpo, voltar à nossa corpa, é voltar ao nosso território, porque o nosso corpo não se separa da terra. Então, quando a gente volta para esse território, a gente volta para o nosso território, a gente faz a viagem de volta. Nasce. Então, acho que esse foi meu primeiro chamado, assim, com Maara, entre tantos. Então, eu acho que meu primeiro chamado foi no momento, assim, eu estava no Toré, né, numa dança, e tipo, acho que no momento, assim, do desafio pra mim, e ergui uma bandeira, né, que foi difícil. Será se eu faço? Parece que foi uma voz dela dizendo, se joga, vai, pá. Eu só peguei mesmo e levantei na hora do toré.
E foi uma sensação muito forte para mim. E eu acho que foi o chamado dela daquele momento. Mostrar que a gente está ali porque o desafio que a gente é LGBTQ, né? Para dentro do movimento indígena é difícil pra gente. Ainda levantar uma bandeira dentro de um toré que tá os troncos velhos, né? Aí eu acho que foi um chamado assim muito forte para mim, para ela. Que a colonização é cruel, colonização, né? Isso, A colonização é cruel. Inclusive, a gente tá falando do espírito Tibira, né? Pra mim, Mara, Tibira, né? Pra mim, são presenças que nos provocam liberdade, respeito, afeto consigo, Sim. olhar pra si com carinho, se cuidar. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso. São encontros de corpos porosos a se cuidar, a se afetar, a se cultivar, a se plantar. Pra mim, Mara é isso. E Mara tá aqui na pedra daqui da Chapada do Araripe. Mara tá lá no Buqueirão de Lavras. E Mara tá aqui em cada ela uma. tá aqui na gente, cada uma. Em cada uma, tá em quem tá assistindo. E quem ainda vai entrar. Sim. Para mim, o chamado mais forte de Mara foi... Porque existem vários chamados, né? Sim. Assim, é um chamado constante em diversos momentos, de diversas formas. Porque assim, olha, eu tô aqui, tô dizendo isso, entenda. E aí, esse chamado, ano passado, e aí essa coisa de, assim, uma experiência que eu tive, estava só, né? E aí o que eu experienciei? Num determinado momento eu senti o tempo morrer, eu senti o meu corpo morrer, eu senti o processo da desfeita daquele corpo que já não serve para o trabalho, um corpo morto, com um tempo morto. Mas a consciência, né, a memória, a percepção, ela não desapareceu. E foi muito constante isso, de que eu via todo esse processo, mas a minha memória, a consciência de mim, a consciência de tudo que eu sei que existe, do que pode existir, ela permaneceu durante esse ritual do que era o meu sepultamento. E aí isso eu vi o tempo, esse mesmo tempo morto, ele ressurgir e passar. Durante o tempo, passando muito tempo, né? E chegou um momento em que eu voltava para mim, olhava para a minha própria vida, depois de anos, e aí eu me questionava, fazia um julgamento sobre o que não é mais olhar para o que me afeta, mas eu sabendo do que me afeta, como é que eu posso voltar e transformar isso, né? E aí, quando eu tive consciência disso, eu vi o meu corpo, ele brotar novamente como se fosse uma semente. E era uma semente que ela brotava mesmo sobre a terra. E a maioria das sementes, ela precisa estar sobre a terra para poder se fixar. E aí eu entendi que mesmo esse corpo morto, ele já tem uma existência. E aí a palavra que eu tenho escutado muito esses dias é revitalizar. Então o que aconteceu foi uma revitalização desse corpo, dessa vida, e voltando não mais para ver o que afeta, mas o que eu vou fazer com aquilo que pode, com aquilo que me machuca, com aquilo que nos machuca, né? Então agora é voltar, se erguer e se fortalecer. E aí a gente está aqui Fazendo isso. Se plantando, se fortalecendo. E aí a gente vai chamar, né? Agora, começar a chamar também, evocar mais uma pessoa para nos fortalecer, que é a Ana Floresta. Já ela está entrando aí em coisa de segundos. Quando for a hora, pode botar ela aí para nós. Vai trazer umas canções aqui pra gente e depois a gente vai retomar o nosso conto, o nosso mito, né? Estamos ainda recebendo
Ana Floresta. Vocês se conheceram na retomada? A gente se conheceu na universidade. Ana também é formada em teatro. E quando você acha que veio o chamado para a sua retomada? Eu acho que eu acho não. Eu sempre me disse, quando as pessoas perguntam quem é você é esse corpo caboclo, é um corpo que se diz. Minha avó fala que nós somos descendentes de índios. Minha avó falava que ela era índia, mesmo ela continuando viva, por conta do apagamento, né? Eu acho que é quando aparece a coragem de se autoafirmar, que não faz muitos anos, faz tal coisa de dor. Para algumas pessoas, uns 3 anos, para outras, bem menos anos, por conta das violências, né? E para todos, tantos anos, né? E para todos, tantos anos, é isso, assim. Que é importante ver também, né? Relativizar esse tempo em retomada. Sim. Né? Sim. E que a gente, é isso que a gente tem falado muito, conversado esses dias, inclusive nas lives que estão salvas, que é como isso tudo está tão vivo dentro das nossas casas, mas nos proibiram da gente se autoafirmar, né? A gente estava esses dias, né? Vocês estiveram na minha comunidade e viram. Que é uma comunidade indígena, né? A gente fala indígena pelo movimento, né? São originários, são autóctones, têm uma vida integrada com a vida do lugar. Babi, e o que é eles terem um mito fundante da comunidade? O que é isso? Sabe? Branco não tem um mito fundante desse território, né? Branco não é descendente de marrecas. nem de Jurema, nem nasce da Jurema, nem de Caipora, nem de Capota. Ana vai entrar? Já vai entrar ela? Se for, diz que a gente tá aqui só conversando miolo de pote. Inclusive, tem que aqui atrás de Jéssica. Conta aqui o potinho, mostrar o potinho. Mostrar o nosso pote. Potinho. Aliás, esse pote foi feito na comunidade. Foi feito na comunidade antes de fazerem o açude, né? Porque também essa comunidade que eu sou de lá, ela nos anos 90, no início dos anos 2000, final dos anos 90, mandaram fazer um açude sobre ela que cobriu vários sítios. Olha. Ana, por favor, abre teu microfone. Só falta tu abrir teu microfone pra gente te colocar na transmissão com a gente, tá bom? Quando abrir, diz oi. Diz oi. Ou então já chega na cantoria. Cantando. E é isso. Enfim, se curam com a mata, né? Na sua comunidade. Comem o que produzem. Produzem para comer e viver. Fazem seus próprios remédios. Tem a conexão encantada com os seres encantados. Seu pai, antes de entrar na mata, você me contou que ele pede licença, deixa o fumo pra Caipora. Porque, né? No tempo ainda onde ele fazia... Eu acho injusto chamar de caça. Não devia ser esse o nome. Sim. Essa outra coisa que não deveria ser chamada de caça, né? Então ele tinha esse respeito de perguntar a capora antes de entrar na mata, colocar o fumo para ela, saber se podia, né, pegar o bicho. O que é isso, né? Sim. E a comunidade de Babi está com um projeto do Museu das Marrecas, Sim. que é essa comunidade que está nos acolhendo, né, para estar aqui nesse lugar. Sim. É um registro da memória do lugar, mas também da forma como eles se relacionam com a mata, com os bichos, né, com tudo que os cerca e do qual eles fazem parte, né, desse tudo. Inclusive é um museu vivo, né? A ideia é de expor os artefatos e de também a gente se encontrar, fazer atividades, receber pessoas. Esse é o projeto, esse é o sonho. Eu acho que a Ana vai entrar agora. Eita! Vai, diz oi pra gente, Ana.
Oi. Não tá com a Ana. É porque Já? tá sem retorno aqui. Massa. Boa noite a todos e todas. Ana, não vamos Com conseguir muito falar com prazer. você, é isso? Faço parte aí desse projeto maravilhoso. Obrigada, Bárbara, pelo convite, meninas, pelo projeto tão maravilhoso que vocês estão, Porque eu achei que era uma transmissão. que vocês estão trabalhando. Então, para fazer parte desse trabalho, eu quero iniciar, né, fazendo uma marcha, saudando, pedindo permissão aos nossos ancestrais. Marcha nativa aos índios cariris. Eu acho que até Ministério dos participantes. Permissão cedida a todas as canções que vou ecoar hoje nessa noite, junto com vocês, tanto as meninas do projeto quanto as que estão assistindo, são canções de reizado. Olha o modelo usaria, tendo meu povo liberto, já nos querem cativar. Tão querendo cativar pra nós morrer no cativeiro. Olha a moça na janela, ginga, ginga o marinheiro. Tão querendo cativar pra nós morrer no cativeiro. Olha a moça na janela, ginga, ginga o marinheiro. Olha o modelo usaria, tendo meu povo liberto, já nos querem cativar. Já nos querem cativar pra nos morrer no cativeiro. Olha a moça na janela, ginga, ginga o marinheiro. Tão querendo cativar pra nós morrer no cativeiro. Olha a moça na janela, ginga, ginga o marinheiro. Naquela janela tem 3 caboclinhas, naquela janela tem 3 caboclinhas. Não bulam com elas que elas são minhas, não bulam com elas que elas são minhas. Naquela janela atiram pedrinhas, naquela janela atiram pedrinhas. É meu laço de amor, ai ai caboclinha, é meu laço de amor, ai ai caboclinha. Olhei para cima e vi marejar, olhei para cima e vi marejar. O vapor chegou, já vou embarcar, o vapor chegou, já vou embarcar. Passarinho verde da mata, me dizei por que chorar. Passarinho verde da mata, me dizei por que chorar. Eu choro porque não vejo meu amor quando se vai. Eu choro porque não vejo o meu amor quando se vai. Passarinho verde da mata, chorando se ver perdido. Passarinho verde da mata, chorando se ver perdido. Eu choro porque não vejo o meu amor junto comigo. Eu choro porque não vejo o meu amor junto comigo.
Essas 3 canções, como já tinha falado, são canções de reizado, cantadas outrora pelo eterno seu Zé Estênio. Ele é da Serra do Cruzeiro, né? Já está em outra dimensão, mas que nos deixou, nos brindou com essas 3 marchas e canções de reizado. E a sequência desse ecoar, né, de canções é um coco, e esse coco foi um presente da Dona Mocinha. A Dona Mocinha, lá do Baixio, também nos deixou, nos presenteou com suas belas canções. Não vai não, meu bem, que lá tem ladeira, escorrega e cai, quebra o galho da roseira. Em cima daquela serra tem 3 pedras de amolar. Uma é minha, outra é tua e a outra é de nós namorar. Não vai não, meu bem, que lá tem ladeira, escorrega e cai, quebra o galho da roseira. Menina dos olhos verdes, me dê água pra beber. Não é sede, não é nada, é eu atrás de você. Não vai não, meu bem, que lá tem ladeira, escorrega e cai, quebra o galho da roseira. Da tua casa pra minha, passa um riacho no meio, tu de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio. Não vai não, meu bem, que lá tem ladeira, escorrega e cai, quebra o galho da roseira. Não vai não, meu bem, que lá tem ladeira, escorrega e cai, quebra o galho da roseira. Então, como eu não me apresentei, né, mesmo assim já tendo sido apresentada, sou Ana Floresta, sou da comunidade do Chico Gomes, sou índia, né, estou compartilhando as minhas canções, né, com todos vocês. E essas músicas verdadeiramente ecoem, né? Elas já foram emanadas e elas estão sendo ecoadas hoje e para sempre. Salve, Ana, salve tua existência e todos os encantados. Eu fico sempre emocionada quando você canta. Muito lindo. Ana, te agradecer por estar aqui e te dizer que daqui a pouco você volta, avisar pro pessoal que daqui a pouco ela volta pro nosso programa. Daqui a pouquinho a Ana Floresta tá de novo com a gente, apresentando essas canções, emanando essas canções, né? Sim, sua voz me emociona sempre, sempre. Daqui a pouco a gente volta com Ana. Fica aí que tem mais. E agora a gente vai para a segunda etapa da nossa narrativa, né? Sim. Que é a travessia. Atravessaram o caminho das pedras, fazendo figuras. Dizem que os cabeças de caju, encontrados em todas as pedras do Cariri, foram feitos por elas como um sinal para as mais novas.
A travessia. Estamos aqui também falando sobre atravessamentos, né? Caminhada é uma sabedoria, né? Atravessar, fazer seus caminhos, as trajetórias, né? Sim. Nossa, do nosso povo. E que hoje a gente arruma outras formas, né? De fazer essas travessias, esses caminhos. Sim, e que também os nossos mais velhos, eles usam a caminhada como um ato de meditação, né? Quando estão com alguma questão, ou às vezes não, quando, enfim, saem para caminhar, para chegar num lugar de compreensão sobre algo, né? A caminhada é uma cura, né? É também um mergulho em si, é uma meditação, né? Caminhar na mata, né? E a mata diz muito, né? Esse povo é um povo, a gente vem de um povo que sabe inventar veredas, né? A gente vem de um povo. O povo da terra, né? É um povo que sabe inventar veredas. Acho que é isso, sim. E como é preciso ter habilidade, né, para passar por essas veredas. As pessoas acham que é um caminho simples, um caminho curto, para se chegar rápido, mas tem que ter uma habilidade para primeiro fazer, pensar nisso, né, e depois continuar essa travessia. E é curioso de como a gente precisa se transmutar para continuar nessa travessia. Como a gente precisa se adaptar, precisa se reinventar nesse momento. Sim. Eu já, na minha história, né, já parto fazendo o caminho de volta, tendo que fazer o caminho de volta, né? Não venho de uma situação de estar em comunidade, não venho de uma situação de estar no território, né, dos meus mais velhos. E aí a gente precisa realmente fazer essa travessia para trás, né? Esse caminho de volta. E uma outra coisa que eu percebo na travessia é de que muitas vezes nessa caminhada, nessa missão que nós temos e que às vezes a gente vai percebendo ao longo da vida mesmo, né? É que desde o princípio da colonização nós fomos levados e parece que às vezes a nossa história foi apagada e nos deixaram em algum lugar e nesse lugar nós não nos encontramos, não sentimos que aquele ambiente era suficiente. Uhum. E aí a gente encontra e percebe esse chamado de que é preciso retornar. Sim. A travessia nossa é o retorno. Sim. É incrível como o chamado de Mara sempre nos leva a uma travessia, né? Quando tu fala do teu corpo, morte e vida, tu tá falando de uma travessia, né? Quando eu falo de sair de um estado de espírito e encantamento para outro estado de espírito e encantamento, é uma travessia. Sim. É uma travessia. E a gente vai para o terceiro momento da nossa narrativa, movimento, que é a ameaça. No caminho, as 3 aí de Samiá ouviram um barulho, era a boiada passando, e se esconderam de trás de uma loca de uma pedra. E ouviram um chamado, era comendo plantinhas, são chamadas de comer uma plantinha. E viram um chamado de Mara, na Lagoa Encantada. Salve, Mara! Salve, Mara! Guardem esse nome! Iatecã Potiguara! Guardem esse nome sagrado, esse nome Cariri, essa encantada que é Mara, que é uma serpente que caminha com todo caboclo. Salve, salve todas as forças, salve ela, salve os nossos cantados, salve a natureza, salve a mãe d'água, a terra, salve todas as matas, os caboclos, Seres sagrados. Salve nós. salve nós desse Salve as mais momento. velhas. Salve, mais salve. velha. Salve. Por que o boi é uma ameaça? O
o boi em si, né? O bicho não tem nada a ver com isso, né? Não. Mas a cultura do boi Por que o boi? nos ameaça. Por que o boi? Né? Né? A ameaça de algo que não é nosso. Então, o boi, né? Porque o boi correndo atrás das nossas... O boi que pisa na nossa terra. O boi, ele é a identidade do povo sertanejo hoje, né? E não é um bicho daqui, não é uma cultura daqui. Inclusive nossos parentes que foram os vaqueiros são os nossos parentes. Sim. Transformaram nossos parentes em vaqueiro, né? Há 300 anos, né? E pegaram a sabedoria deles, porque são povos que conhecem esse território, porque são povos nativos daqui. Então pegaram essa sabedoria deles de caminhar na mata para eles procurar esses bois na mata, né? Porque o branco que trouxe esse boi, ele não ia colocar o corpo dele para ir atrás, para Uma mata que rasga. uma mata fechada. Uma mata fechada, espinhenta, uma mata cinza. E os nossos mais velhos, né? Eles sabem muito bem como se locomover, como criar veredas nessa mata, né? Como a gente falou agora há pouco. Então é muito interessante essa fala da gente, porque a gente, na medida em que a gente está trazendo nossa ação, a gente traz também nossos depoimentos, nossas memórias, a escuta da vizinha, a escuta da tia, da avó. E assim a gente vai demarcando os imaginários de uma arte da cena originária, potiguara, cariri. Falar em arte da cena originária, você tem uma performance que chama Carcaça, né? Onde você traz a carcaça de um boi na sua cabeça. Fala um pouco pra gente desse elemento que tu traz no Carcaça. Então, na verdade é uma carcaça de uma vaca mesmo. É de uma vaca, né? Eu fico pensando em dois lugares. O primeiro é para pensar essa entrada do gado no Nordeste. E também o segundo para pensar nesse corpo que animalizam, esse corpo feminino que animaliza, esse corpo feminino que tem o mesmo lugar de significado pejorativo diante do olho do outro, do colonizador, né? Que olham pra gente e dizem que a gente não tem alma, que a gente não tem espírito, que sequer a gente serve para ser a mulher como eles pensam. Então, categorizam a gente nesse lugar. Então, quando eu me visto de carcaça, eu fico pensando em romper com esses currais. Fico pensando nessa vaca que sai desse curral, que ela também... Ela foi colocada nesse sentido, né? Não é como é colocado na Índia, né? Por exemplo, a vaca do agroboi não é a vaca como os povos da Índia, que não são os povos indígenas daqui, não é como é colocado, né? Então eu fico pensando, voltando à performance, eu fico pensando nesse corpo que rompe currais, né? Essa mulher nas artes, essa mulher na vida fazendo suas questões, né? Esse corpo que depois se foi dito mulher, e é essa vaca também que rompe. Sim. Eu sinto muito a necessidade de fazer o resgate histórico da invasão do sertão nesse momento, né? A gente vem de uma história de resistência quando a colonização chega nas nossas terras em Pidoretá, né? Por volta de 1500, o povo sertanejo, né? Dessa região que hoje se entende como Nordeste, né? De todos esses estados aqui do sertão, é um povo classificado pela colonização de indígena bravo, indígena sem alma, né, selvagem, e por causa da nossa resistência. Se passaram 200 anos de resistência do povo sertanejo, né? A história do branco é de que não havia interesse nas nossas terras, porque nossas terras eram secas, então eles vieram com o cultivo da cana-de-açúcar e a terra não era própria para isso. O que é uma grande mentira, porque depois das guerras que foram classificadas como guerras bárbaras, né? No instante eles arrumaram a serventia para o sertão. Não foi não? No instante eles arrumaram a serventia para essa terra dita quente, né? Então, temos que contestar, né, a historiografia. Ela é construída a partir de um lugar.
E aí nosso povo, a verdade é que nosso povo resistiu bravamente, né? Nosso povo também é conhecido como Cariri por ser silencioso, isso não é a troco de nada, né? E aí também, desde 1500, vinha se fortalecendo o movimento bandeirante no Sudeste, né? Existe um histórico de genocídio e de matança aí no Sudeste de 1500, né? Com a entrada dos jesuítas, a dominação dos jesuítas, o fortalecimento dos sertanistas. Quando chega 1700, os bandeirantes paulistas já são um grande exército, e isso, muitos séculos depois, vem ser o nosso exército militar de hoje. É daí que vem o nosso exército, é dessas forças, né, dos bandeirantes, que são, por volta de 1700, contratados, né, pelo governo colonizador desse território. E aí trazem esses bandeirantes, né, frotas e frotas de bandeirantes para invadir o sertão e matar todos os tapuias. Ou seja, nossos parentes, nossos ancestrais. E conta-se que a partir daí houve um grande extermínio. Eu não sei como é que a gente tá aqui hoje. Eu não sei como a comunidade Conseguiu. conseguiu fazer esse pote. Se eles estão exterminados, né? Conseguiu fazer? Como verdade. conseguiu fazer? Pois é, vai ver que a gente não existe mesmo, né? É nosso... Mas brincadeiras à parte, nosso povo resistiram, não morreram todos. E também, né, tem uma coisa muito interessante que se tu puder trazer agora, Mabel, que é o decreto que fizeram com o estado do Ceará, dizendo que não existia mais indígena no Ceará, né? Fizeram essa violência. É um acontecimento 1863, 66, alguma coisa assim. E esse é um artigo que tem, vocês podem encontrar na internet. E aí ele apresenta que o governo do estado, ele apresentou um falso decreto, né, como se fosse mesmo válido, afirmando que não haviam mais povos indígenas no Ceará, no território do Ceará. E isso por quê? Qual o motivo, qual o interesse desse decreto? O que é que tem por trás disso? O que é que vocês imaginam? Terra. Território. Muitas terras. Território. Querem nosso caju, querem o ouro que a terra dá, Porque querem a partir plantar da soja, terra querem não é a terra só pra gado. a terra em si, tem uma infinidade de riquezas ali, né? Sim. Desde o que tem dentro ao que ela consegue colocar para fora. E curioso que esse decreto sai 15 anos depois da Lei das Terras, né? Então é algo que a história, o extermínio, o etnicídio, ele é pensado, não é algo que acontece de forma espontânea, acabou. Ele é tão pensado que em 1850, com a Lei de Terras, vários governos colonizadores daqui desse território que se entende como Nordeste retiram o direito de posse dos indígenas aldeados de suas terras. É quando várias comunidades indígenas do sertão do Nordeste migram para as matas, migram para as chapadas, para o alto das montanhas e vivem em estado de fuga. Adentram cada vez mais o que hoje é o Brasil, né? Então vão saindo. Avançam dessa costa, desse litoral, desse sertão próximo ao litoral. Porque a Lei de Terras, ela vem para tornar a terra mercadoria, né? Então, antes disso, tinha sido dado algumas terras, né, de aldeias para povos. O que, nesse contexto, já traz um sentido de prisão, de enclausuramento para os povos que antes habitavam aqui livremente, né, que tinham suas travessias. Ainda hoje nós temos e fazemos nossas travessias, nossas andanças, né, mas que estava acostumado a ser um rio que corre, como o povo guarani diz, né, e são colocados em aldeamentos para esvaziar o curso dos rios, que era onde o nosso povo vivia. A gente está aqui no sertão, mas a gente está no pé da Chapada do Araripe, né? Sim. Sai vários afluentes de água debaixo dessa chapada.
Então era um território muito visado para quê? Para o cultivo do gado. Essa terra que eles diziam que não valiam nada, quando eles arrumaram um jeito, né, de trazer extermínio e matança e para o nosso povo, eles trouxeram a cultura do gado. E aí interessava para a colonização demarcar, né? Eles fizeram essa demarcação de território no curso dos rios, para que tivesse água de dar de beber para os bois, né? E isso foi um sinal de ameaça para o nosso povo. E vocês que estão em casa, vocês já pararam para pensar sobre os valores, com certeza, os valores dos aluguéis que vocês pagam todos os meses? Com certeza. Já, né? Todos os meses, todos os dias a gente pensa nesse aluguel que a gente paga. Por que nós pagamos aluguel num território tão imenso como esse? Sim. Outra coisa, quando passa de frente dos grandes edifícios, dos grandes prédios, já observaram os sobrenomes que esses prédios carregam? Né? Isso tudo é o quê? Isso tudo são os descendentes da monarquia ainda vivos, né? Por exemplo, a Chapada do Araripe é um território sagrado, né? Um território para os nossos nativos morar e proteger, né? Não é nem proteger, porque é um corpo interligado com esse território, né? Um corpo que não quer a morte desse território. Mas, né, os descendentes da monarquia continuam roubando nossa água, né? E da forma mais agressiva e violenta possível, só para eles, né? E a gente nunca está seguro, né? Tem várias comunidades aqui, inclusive a minha, que as pessoas moravam há muitos anos ali e mandam fazer açude, mandam fazer indústria, mandam fazer fábrica, tudo de acordo, chega o concreto, esse concreto que invade, né? Seja plantando soja, seja trazendo boiadas de gado, seja, enfim, violentando, uma né? coisa Massacrando, junto a isso é isso, roubo. né? A identidade. E agora o questionamento que inclusive tem acontecido em Crateús, aconteceu aqui também, né? Onde as pessoas ficam questionando. Agora tem tanto indígena se apresentando, né? Todo mundo agora resolveu virar indígena. Não é que a pessoa decida virar, se transformar em alguma coisa em que ela é constantemente perseguida, em que constantemente ela sofre violências. Mas acontece que o silêncio também é sabedoria. É tática. Tática de sobrevivência. Então, quando aparece esse decreto, que ele faz ligação com isso tudo que nós vemos hoje, né? Diz, não existem mais povos indígenas no Ceará. E tomam as terras e nos deixam sem terra hoje. E aí, com isso também vem a violência física, a violência psicológica, não só uma violência por um decreto burocrática, mas a violência ela continua também no corpo. E aí é necessário silenciar durante um tempo, um dia, 2, um ano. E até tanto que alguns anos. Séculos. E aí, mas a resistência e a retomada são constantes. E as formas disso acontecer são de diversas formas, inclusive nesse formato em que estamos aqui hoje. Afinal, são 520 anos, né? 500 e poucos anos, né? De violência, de tortura, né? E pra gente, especificamente, 300 e poucos anos. Pensa, são 300 anos só, né? Menos ainda que a terra é considerada uma propriedade. A terra antes de 1850 não era entendida como propriedade. Isso veio a partir de um decreto governamental. Aí começa a mudar o espírito e a mente das pessoas, que passam a naturalizar a noção de terra como um bem que se pode ter, que se pode possuir. Eu fico muito escandalizado, estarrecido com quando a gente vai aqui, né, numa cachoeira, aí vai ver, tá dentro de uma propriedade privada. Nossas pedras sagradas, com os desenhos Cariri, dentro de propriedades privadas. É igual né? em Crateús. Igual no Pidoretá todo, o mundo todo, né? A todo. privatização da terra, da natureza. Por isso que a causa indígena, no sentido de demarcação territorial, ela é uma causa ampla, né? Que deve ser da humanidade como um todo. Entender que o direito à terra é universal, que a terra não é um bem, e lutar por espaços de terra coletivo. Imagina um grande pedaço de chão coletivo, onde as pessoas, né, podem viver, né, da sabedoria do lugar, né? Já sinto o cheiro da terra. Era isso que eu queria cantar.
Já sinto o cheiro da terra, já vejo a cerca tirada. Quero ver o meu povo com a sua terra demarcada. Já sinto o cheiro da terra, já vejo a cerca tirada. Eu quero ver o meu povo com a sua terra demarcada. Oi peneiro, oi peneiro, ah, oi peneiro, oi peneiro, ah, peneiro, oi peneiro, ah, oi peneiro, oi peneiro, ah. Eu agradeço a Tupã por nos ter dado tantas forças. Pela terra de hoje, me dá feijão e arroz. Eu agradeço a Tupã por ter dado tantas forças. Pela terra de hoje, nos dá feijão e arroz. Oi peneiro, oi peneiro, ah, oi peneiro, oi peneiro, ah, oi peneiro, oi peneiro, ah, oi peneiro, oi peneiro, ah. Acho que essa música é uma música assim que a gente canta junto a todos os povos, né? Pela sua terra desmarcada, para nossas terras ser desmarcada, né? E aqui no estado do Ceará, quem não sabe, a única terra que é desmarcada é lá em Itarema, que é dos povos Tremembés, de Amufala. E a gente ainda está na luta ainda a terra desmarcada. Em Crateús tem uma aldeia que é o Mambira, e tem o Nazaro, que o Nazaro falta 2009, faltava 80% para ser desmarcado, mas infelizmente não conseguimos. Houve um retrocesso no processo de demarcação territorial. Precisamos de fortalecimento, né? Fortaleçam a causa indígena. Vamos para o quarto momento da nossa quarto e último momento da nossa narrativa, do nosso conto. E aí a gente já chama na sequência, né, a Ana Floresta, depois que a gente trazer nosso quarto e último momento de hoje. Amanhã a gente vai continuar essa história, né? O que vocês acham? Bora? Bora. Eu vou lá, vocês me anunciam. Alguém lembra? Auxílio. Eu posso anunciar. Por favor, eu vou lá. Em qual câmera? Câmera 1 ou câmera 2, produção? É isso, gente. Quando cortar daqui diz. O auxílio. As 3 Yetsamiá foram até a Lagoa Encantada. Comeram plantinha para ver Maara. Quando elas menos esperavam, Maara apareceu. Só que numa forma que elas não conheciam, né? Maara chegou vestida, meio de bandeirante paulista, meio vaqueiro, algo como um pré-cangaceiro. As tapuias, né? As Yetsamiá se assustaram. Maara deu uma gargalhada imensa e mostrou por debaixo do gibão a sua pele pintada de urucum. Maara falou para as Yetsamiá que no caminho havia muitas ameaças, muitas fazendas, muitos vaqueiros querendo caçar as indígenas no laço para as tornarem mulheres, né, brancas, que fossem domésticas e que servissem eles sexualmente. Então Maara tirou de uma de suas bolsas 3 gibões de couro e presenteou as Yetsamiá. Maara maravilhosa. Sim, sempre esperta, sempre. muito sábia. Muita bela, muita lindeza. E com senso de humor, né? Sim. Muito senso de humor. Aquela risada.
Eu gosto tanto que o povo conta a história. Maara, ela é filha do grande peixe ancestral com a Jurema. Aí o povo conta que Maara ficava no castelo encantado só... Termina de contar, Pregando eu peça. seguro. Vai, termina de contar que Maara era uma princesa. Mulher, ela se transformava em várias... Ela se transformava em vários seres diferentes. Aí quando não, o povo achava que era uma coisa e não era. Era Maara enganando o povo. Ela se transformava em outros animais, em outras pessoas. E ficava brincando. Aí contam que o pai dela castigou ela e criou uma lagoa para prendê-la dentro. Que é a Lagoa Encantada. E que Maara hoje estaria presa nessa lagoa. Eu não acredito muito que o pai de Maara iria castigar ela por se divertir desse jeito, né? Pois é. O auxílio, A gente tem que... E é um outro sinal, né? Perceber esses sinais desses auxílios para que a gente não perca a oportunidade. E aí, ter humor, mas estar sempre atento. é preciso estar atento e forte, né? Muitas vezes a gente tem que vestir uma roupa que não é nossa. Que não é confortável. Que não é confortável, que pesa. Que pesa. Que não nos permite tantos movimentos. E que nos traz dados, informações de violência contra o nosso próprio povo. Mas a gente às vezes precisa aprender isso, né? A travessia é isso, né? A travessia é isso. Igual hoje, né? Gente, eu e tu estava sentindo a presença deles, né? O nosso povo, os nossos ancestrais. Sim, Foi muito forte. foi muito forte. A Você gente, sentiu na Chapada do Araripe, né? eles estavam, sem dúvida, conosco. E quais roupas de branco a gente precisa vestir, às vezes, para sobreviver, hein? A língua. A língua, a começar pela língua, Esse né? sobrenome que nos deram. Sobrenome. O português bem dizido, porque às vezes você tem que chegar, né? Com português bem dizido, né? Se instrumentar, aprender sobre lei. Para fazer retomada territorial, indígena tem que aprender a criar leis, a fazer saber algumas cercas. fazer Não para evitar que outros entrem, mas para evitar uma nova invasão. E aí, quando a flecha traz, né? Eu performei com a carcaça de uma vaca para poder romper com essas cercas, com essas cancelas, e que são de inúmeros tipos, né? Porque é uma armadilha. Sim. Então, criam diversas cancelas e cercas. E aí, além da cerca que tem no chão, a gente precisa aprender a romper outras. Sim. E tem uma coisa que é assim, a gente não pode voltar a 1500. Não. A gente é vivo, a gente se move, a gente está numa sociedade que é assim, né? Então, como é que quais são as nossas táticas, né? A gente falou dos povos cariris, que são povos silenciosos, né? Povos matriarcais também, né? Povos peixes, Sim. povos serpentes. E como é que quais são as nossas táticas para a gente subverter algumas armadilhas, né? Para a gente ainda continuar com a nossa inteligência ancestral de sobrevivência. A gente tem que aprender sobre sistema financeiro para sobreviver como indígena hoje, né? Que é uma coisa que nos oprime, aí a gente tem que pegar o que nos oprime, aprender, destrinchar, dominar para poder lutar por algo diferente, contra aquilo que nos oprime, né? Então é uma caminhada longa. Sim. É uma caminhada longa. E aí, bem, a nossa narrativa também traz a questão das mulheres, né? Dos corpos que chegaram aqui, né? E foram tratados como homens e mulheres, né? Tem vários registros
por exemplo, dos jesuítas lá no Sudeste, que eles pegaram os indígenas aldeados, né? Primeiro eles aldearam o indígena, não foi o indígena que se aldeou. Quem pensa isso, por favor, desconstrua isso, né? As aldeias existem por causa de uma imposição branca. Então eles, depois de aldearem os indígenas, né? Eles saíram classificando os indígenas por homem e mulher. Então, bem, isso é uma sabedoria passada, né? Eu aprendi que, por exemplo, com o povo guarani, né, na aldeia, os jesuítas colocaram Cunhã no nome das mulheres e Aua no nome dos homens. Aua, que antes, né, era e talvez hoje ainda seja, né, eu não sou linguista, mas Aua, ele quer dizer pessoa, indígena, como Nhinró, né? Nhinró é em Kipiá-Zumbuquá. Então, Aua era para a pessoa ser. E aí, como eles tinham essa ideia de que o homem era o ser, né? Naquela época, a ciência, né, trazia, e ainda traz, né? Generalizando tudo como o homem, eles pegaram essa palavra que significava pessoa e denominaram, então tá, isso é homem, e colocaram Cunhã para as mulheres e fizeram essa classificação, né? Tem outros registros aqui de fazendas, inclusive uma fazenda que era perto daqui, Babi, que se chamava Dois Irmãos. Isso lá em 1800, onde eles começaram a separar os indígenas, a casar os indígenas num casamento católico e formar casais. Porque antes não era comum para aquela nação, né, ser separada em casal, homem e mulher. Então os padres foram reorganizando a sociedade, né, o povo, a comunidade, da forma como eles acreditavam. E a nossa narrativa traz isso, né? Por quê? Porque há muitos relatos de violência contra as existências que foram, né, tratadas como mulheres, no sentido de ser inferior, ser que pode ser dominado. A gente carrega esses relatos, né, de nossas mulheres terem sido caçadas. E como a gente precisa se proteger. A gente tá aqui, todo mundo olhando assim pra mim, porque a Ana provavelmente já tá pronta pra entrar. Então a gente vai dar uma pausa nessa conversa. Foi só pra vocês ficarem com gosto, né, sobre nosso debate de gênero aqui, que tá se ensaiando. Mas antes disso, a gente vai ter um alívio nos nossos corações e nos nossos espíritos com essa participação final da Ana Floresta. Seja bem-vinda, Ana. A gente agradece muito, que coisa mais linda, tua arte, tua força, teu cantar, tua voz. Chega aí de novo. Abre a roda, gente, oi, xiu, xiu, xiu. Vamos vadiar, xiu, xiu, xiu. Cavaleiro, rode a dama, xiu, xiu, xiu. Tire a dama que quiser, xiu, xiu, xiu. Joguei meu lenço pra cima, oi, xiu, xiu, xiu. Nos ares virou um véu, xiu, xiu, xiu. Eu conheço meu benzinho, xiu, xiu, xiu. Pela aba do chapéu, xiu, xiu, xiu. Abre a roda, gente, oi, xiu, xiu, xiu. Vamos vadiar, xiu, xiu, xiu. Cavaleiro, rode a dama, xiu, xiu, xiu. Tire a dama que quiser, xiu, xiu, xiu.
Eu plantei um pé de cravo, xiu, 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 na cacimba de bebê. Xiu, 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 pra dar o menino Deus. Xiu, 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 no dia que ele nascer. Xiu, 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 abre a roda, gente, oh, xiu, xiu, xiu. Vamos vadiar, xiu, xiu, xiu. Cavaleiro, rode a dama, xiu, xiu, xiu. Tire a dama que quiser, xiu, xiu, xiu. Esse coco foi uma música que a minha avó, também já falecida, a avó Helena, cantou pra gente, está no repertório do Grupo Urucum de Artes. E para finalizar a minha participação com vocês, vou cantar uma música que também ela fala da terra, fala das nossas plantas, fala da essência do que é viver, do que é valorizar a nossa terra. Mucunantoré, tingui, cajuí, catolé, clopé, imbu, piqui, cambuí, caju, coité, inharé, bambu, juá, jatobá e murici, jiquiri, maracujá, trapia e buriti, o segredo dessa mata Mateiro vai descobrir. É a mata que ensina o caminho a seguir. É a mata que ensina o caminho a seguir. Saputi, angi, quingá, sabiá, mutamba, imbu, croço e pecajá, araçá e mulungu. Babaçu e marmeleiro, aroeira, araticum, canatum, atum, visgueiro, catingueira e urucum, o segredo dessa mata, mateiro vai descobrir. É a mata que ensina o caminho a seguir. É a mata que ensina o caminho a seguir. Hey, hey, anana, hey, ho, hey, ho. Hey, hey, anana, hey, ho, hey, ho. Hey, hey, anana, hey, ho, hey, 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 anana, hey, hey, na hoa, hey, hoa, na hoa, hey, hoa, na hoa, na. Hey, hey, na, hey, hey, na, hoa, hey, hoa, na, hoa, hey, hoa, na, hoa, hey, hoa, na. Hey, hey, na, hey, hey, na, hoa, hey, hoa, na, hoa, hey, hoa, na, hoa, hey, hoa, na. Quero agradecer aos meus ancestrais. Quero agradecer a minha mãe. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de compartilhar. Uma canção, ela só se manifesta em ecoar
quando ela é compartilhada. Então, minha gratidão infinita por permitir que a minha voz e as canções dessa terra sejam ecoadas nessa noite, nesse trabalho tão bonito, né, tão de guerreira, tão de mulheres que carregam verdadeiramente em si o sangue, né, dos seus ancestrais. Gratidão. Gratidão, Ana. Obrigada. Gratidão, obrigada. Muito legal. Awetecatu, Inatequié. A gente agradece suas forças. Estamos nos encaminhando já para o final do nosso compartilhamento de hoje. Amanhã a gente volta, né, às 19 horas, trazendo mais das nossas narrativas, das nossas vivências. Acho que é isso. Amanhã a gente continua, então. Sim, vamos falar da programação de amanhã? Obrigada a todos, né, que Acho que a gente já tá um pouquinho mais alto. assistiram, compartilharam. Agradecer a todos vocês. Beijo aí pra todo mundo. Um cheiro. Isso. Beijinho pra todo mundo. Dizer que amanhã a gente vai estar com a Jéssica Caetano cantando aqui. Sim. Outra Nordestina. arretada. Vamos ter a Índia aqui conosco também, que é uma indígena cariri daqui do lugar. E é isso. E vamos continuar compartilhando O nosso conto, a nossa narrativa. nossa narrativa. Nossa noda de caju. E não esqueçam de assinar o sininho pra quando estiver ao vivo já tá aparecendo no celular de vocês. O alerta. O alertinha. E peço pra se inscreverem, tá? Espalhe nosso canal. Inatequié. Canguicaiá. Muito obrigada. Oitecatu. Caturete. Obrigada, gente. Continuamos e nos encontramos amanhã. Até amanhã. Cheiro no cangote.